Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma conversa. E hoje eu separei 5 dicas, conselhos ou a semântica que você quiser usar para poder te ajudar a lidar melhor com emoções difíceis, que são um dilema na vida de todos nós. Mas antes, para a gente começar, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é importantíssimo. E também, outra coisa extremamente importante, no primeiro link na descrição você tem acesso a todos os meus livros, a todos os meus cursos. Fred, quero fazer um curso seu, quero começar a ler um livro. Não perde essa oportunidade, começa, depois me diz se não foi uma coisa transformadora. Confia no que eu tô falando. Clica aqui, garante o seu e vamos pro vídeo de hoje. Vamos lá. Todos sentimos todas emoções. Ponto número 1. É bom a gente aceitar isso, parece meio óbvio, mas a gente às vezes gosta de fugir de algumas. Não, raiva eu não sinto, medo não é meu, tristeza, não, eu sou 100% feliz. E a gente não aceita algumas emoções que fazem parte do nosso comitê de emoções, e é bom entender como lidar com cada uma delas e abraçar elas sem tanto julgamento. E o mais importante, ter clareza que o problema não é sentir essas emoções, é não saber o que fazer com elas. Senão, a gente foge, elas crescem e aí depois a gente não sabe lidar, o negócio explode, fica, meu Deus, o que aconteceu? Calma, vamos criar essa consciência. Primeira dica, para de fugir das emoções. Tenha mais clareza do que você sente, até nomeie, se necessário, o que você está sentindo, para isso não ficar cada vez maior e a gente fugir. A gente sempre acha uma fuga. A gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai sair, a gente vai tampar buracos com outras coisas mais vazias ainda, e aí depois culpa a situação, culpa a pessoa, e aí se distancia do que precisava aprender. A questão importante disso tudo é que a emoção que a gente não sente se acumula. Isso é batata. E eu adoro esse termo, batata, porque eu acho que tem um significado forte assim pra mim. É batata. Não sei se vocês falam isso, mas eu sempre falei. Se a gente não olha para essas emoções, se a gente finge que não existe, elas não deixam de sumir, elas só se acumulam. E se elas se acumulam, a gente vai perdendo o controle, aí acontece uma catástrofe e a gente não sabe o que lidar, fica perdido, fica culpado, e aí começa a criar sempre essa intensidade desproporcional. Se a gente nomeia bem as nossas emoções, a gente diminui a intensidade dela. É como se a gente falasse, vem pra cá, vamos ver o que é. Sabe, imagina uma casa de 2 andares, e no segundo andar tá tendo um gotejamento e você fala, não, o segundo andar não é aqui embaixo, depois eu vejo, e vai pingando, pingando, pingando. Não, mas eu vou fechar a porta do banheirinho lá de cima e não quero olhar. Continua pingando. Não é porque você fechou a porta que não existe, certo? Uma hora isso vai inundar e vai cair no andar de baixo. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Mas você deixou a porta lá fechada, você não olhou o que tinha e você achou que ia parar só porque você não olhou? Se eu não olho, não existe? Não, é meio ignorante isso. Então, olha, vê, deixa eu ver, da onde está vindo esse gotejamento? Ah, por causa disso, daquilo, tal. Pô, preciso chamar um encanador. Pode ser um terapeuta como metáfora do que eu tô falando. Pô, não, preciso fazer isso, preciso cuidar mais de mim, vou ler um livro, vou buscar ajuda. Vai entender para não deixar acumular e depois virar um problema maior do que se é. Dica número 2, começa a entender que sentir não é um sinônimo de fraqueza, tá? A gente tem uma correlação muito forte de achar que pessoas fortes são pessoas que não sentem. Ao contrário, pessoas fortes são pessoas que sabem lidar com o que sentem, sabem administrar isso de uma forma inteligente. Então você não tá fraco porque você tá triste, você não tá descontrolado porque você tá com raiva, né? Cuida com esses rótulos que não trazem aprendizado, só trazem julgamento, só traz autocrítica. Olha para isso com tranquilidade, clareza e coloca as emoções na mesa sem julgar. O julgamento distancia do aprendizado. Lembra sempre disso, serve para a vida, tá? Não só para emoções. Fred me disse que julgamento distancia do aprendizado. Eu preciso ouvir sem tanto julgar. Eu preciso aprender, conversar sem julgamento. O julgamento já cria barreira, cria distanciamento e não faz a gente aprender. Até porque quando você aceita essa emoção sem julgar ela, é como se ela perdesse um pouco do poder e da influência que tem sobre você, sabe? E sentir muitas coisas faz parte da vida, né? Eu falo uma coisa que eu repito muito pra vocês, e é uma frase, um mantra que eu tenho um carinho, eu falo isso no meu último livro, que se chama A Calma é um Caminho Sem Volta, o nome do meu livro,
E eu falo exatamente assim, as emoções não são inimigos, são mensageiros. Lembra disso? As emoções não são inimigos, não é porque eu tô triste, que eu tô com raiva, que eu tô com medo, que isso é ruim. O que isso diz sobre mim? Se eu tô com tanto medo, por quê? Será que falta coragem? Como é que constrói coragem? Vai puxando essa linha e tentando entender com mais profundidade. Que aí vai ser muito mais fácil de conviver com esse turbilhão de emoções que existe dentro de todos nós. Faz parte da vida. A diferença é que alguns não sentem. Ou acham que não sente. Ou coloca debaixo do tapete. Aí depois vira, meu Deus do céu, o que aconteceu? Entende? Dica número 3. Não confunda sentir com agir. Não é porque você está sentindo que você precisa agir. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você está com raiva que você precisa gritar. Não é porque você está triste que você precisa se afundar. Calma, você pode sentir e falar, ô, raiva, senta aí, o que você está querendo me dizer? Ô, tristeza, por que será que eu tô tão triste? Não, você tá triste porque você vai ter que lidar com a frustração de que as coisas não deram certo como você imaginou. Não, você tá triste porque você tá cansado. Você tá triste porque você projetou muita coisa. Ou porque você tá com uma ferida narcísica maior. E aí você vai entendendo as tuas emoções e porque aquilo te dói tanto. Entendendo o que te dói, você começa a sentir sem ter necessariamente que reagir. Esse espaço de tempo entre sentir e reagir é onde a gente vai construindo um pouco mais de inteligência emocional também, né? Então, eu senti, o que eu faço com isso? São coisas diferentes. Você não é o que você sente, você não é o que você pensa. Você é o espaço de tempo entre o sentir e o agir. Você pode sentir raiva quando o cara bate o carro em você no meio da estrada, ou quando o cara da moto chuta teu espelho. Isso aconteceu esses tempos aí comigo, por isso que está sendo um exemplo específico. Mas eu posso ter esse espaço de tempo de, tá, mas vamos lá. Vamos conversar, vamos sentar, vamos resolver. Esse espaço de tempo que muda a maturidade. Uma pessoa imatura vai reagir em um segundo, uma pessoa mais madura vai esperar um pouco mais. E são camadas de tempo que vão criando espaço de inteligência emocional, de maturidade. Então a emoção veio, espera, decanta, conversa. Não precisa agir com essa voracidade. Depois você pode agir sim, mas com um pouco mais de consciência, de espaço, de tempo, de olhar. Dica número 4. Escreva o que você sente ou fale o que você sente. Por isso que serve a terapia, por isso que servia diário. Lembra diário? Diário é maravilhoso, não sei porque as pessoas pararam, né? A gente colocava o que a gente sentia no papel e depois a gente lia e falava, meu Deus, aprendi. Pra mim, querendo ou não, meus livros acabam sendo maneiras de colocar pra fora minhas emoções e aprender comigo mesmo. E por acaso o que eu aprendo comigo mesmo também pode te ensinar algumas coisas. E assim a gente exponencializa a nossa consciência de aprender, de melhorar e assim por diante. Então, pra mim, escrever, falar é importante. Mas cuida pra quem você fala, tá? Quando a gente fala pra falar o que se sente, não é pra chegar na esquina e falar pra alguém, eu vou te contar a minha história, esperando compreensão de alguém que nem te conhece, né? Cuida, você seleciona bem as pessoas que você se abre. Isso é importante. As pessoas se abrem pra qualquer pessoa também esperando uma validação que não existe. Então, conversa com quem você sabe que vai ter sensibilidade, inteligência, profundidade também pra te entender. Às vezes, vai te colocar num lugar de aprendizado, nem sempre vai poder te abraçar e falar o que você gostaria de ouvir. Isso faz parte da vida também, né? Ter pessoas que nos aconselham, que nos falam o que a gente precisa ouvir em momentos que às vezes a gente não quer. Até porque muitas vezes as pessoas querem falar para ter resposta. Às vezes a gente fala só para tirar de dentro de nós as emoções. Nem tudo é busca por resposta. A gente quer falar e que o outro responda o que a gente quer ouvir. A gente quer fazer alguma coisa e que tenha a resposta que a gente já projetou. A busca não é por resposta. A busca é por alívio. Eu sempre falo pra vocês. Eu, Fred, falo o que eu sinto pra alguém para me sentir livre com o que eu sinto. Eu, Fred, vou lá e me exponho em algumas situações porque isso me liberta. Porque eu sei que eu funciono assim e isso pra mim é muito importante. Eu não tô preocupado com o resultado, tô preocupado com a sensação de ter sido honesto comigo. E aí algo muito mágico acontece, porque quando você coloca essas emoções pra fora, elas param de ser você e começam a ser algo que você tá sentindo. Então você coloca pra fora e é como se eu olhasse, não, aquilo é que eu tô sentindo, não sou eu. Então, o que você tá sentindo, o que você tá pensando não é o que você é. É transitório, é possível, é conversável. Entendeu? Quinta dica: respeita o tempo das emoções.
Para de achar que você é um deus da quitanda das emoções, que você pode escolher quando elas ficam, quando elas passam. Elas têm o tempo dela, nem sempre no tempo da mente, nem sempre no tempo que deveria ser. Às vezes eu escuto, Fred, já deveria ter passado essa emoção, mas calma, dê tempo ao tempo. Aprenda. Pô, acho que eu tô sentindo isso há muito tempo. Ok, busca ajuda, conversa, lê, entende, decanta, entenda. As pessoas só querem que passe, só querem que as coisas. E não querem entender, não querem aprofundar. Essas pessoas vão sofrer muito nessa vida, porque elas não querem mergulhar na profundidade necessária para poder se conhecer e ter uma relação mais profunda com essas emoções. Se você ficar no superficial, talvez seja difícil poder lidar melhor com essas emoções, sabe? Às vezes a gente não supera a tristeza com lógica, a gente não supera o luto com produtividade. Às vezes é com tempo mesmo, conversa, direção, paciência, carinho, sabe? Porque forçar a cura muitas vezes é só uma outra forma de fugir. E aí a gente entra numa reflexão boa, né? Pra entender tudo isso. Reflita sobre isso que eu te falei. E se você tá com dificuldade de lidar com essas emoções difíceis, não esquece. Eu acho que o meu curso de inteligência emocional vai poder te ajudar muito nesse momento, tá? Tá no primeiro link na descrição. Se você sentir interesse de começar a adentrar nesse universo, eu tenho certeza que vai ser um grande amigo para você. Também tem todos os meus livros na descrição. E se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você deixe um coração verde nos comentários. Eu sempre peço um emoji diferente para ver quem ficou até o final do vídeo e aí a gente gera essa conexão. Fechou? Coração verde nos comentários, eu sei que você ficou até o final e me ouviu. E aí eu sei que eu não tô falando sozinho, o que é importantíssimo para me sentir feliz com tudo isso. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo tudo de bom e até!